Buenas, pessoal. Sou o professor Iago Portela e hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer a nossa live gravada. Tá? Ela está subindo gravada neste momento. Vamos resolver uma prova da Banca Objetiva Concursos. Ok? Então, vamos lá. Banca Objetiva Concursos. É uma prova nível médio, aplicada há algum tempo já, mas que nos dá uma boa ideia dos conteúdos cobrados pela Banca Objetiva. Então, vamos lá. Em um jogo de tabuleiro, um dado foi lançado 15 vezes. O quadro abaixo apresenta os números obtidos. Então, nós temos aqui 1, 3, 5, 6, 5. 5, 2, 1, 5, 1, 4, 3. 4, 1, 3, 2, 6. Qual é a média aritmética, né? Eu pensei assim, quando eu olhei essa questão, é uma questão de probabilidade. Mas não, pediu média aritmética. Como é que se resolve questões de média aritmética? Tu soma todos os números envolvidos, no caso, todos os dados do dado, todos os dados do dado, né? Tu vai somar todos os resultados do dado e vai dividir por 15, porque é uma média, né? Então, aqui, ó, vamos somar assim, ó. 5 e 5, 10, 6, 9, 10. 10, 10, 20. Então, a primeira linha vai dar 20. A segunda, 5, 10, 15. Então, a segunda linha dá 15. E a terceira linha, 6 e 4, 10, 15, 16. 16. Agora, a gente vai somar, ó. 20 mais 15 mais 16. Aqui, 5 e 6, 11. Vai 1, tá somando, né? 1, 2, 4, 5. 51. Ok? E aí, agora, professor? Nós vamos pegar esse 51 e vamos dividir por 15. Ah, mas como é que eu divido isso? É matemática básica, então vamos explicar. 5 não dá para dividir por 15, então tu vai pegar o 51. Então, tu vai fazer 15 vezes alguma coisa, que vai dar o resultado mais próximo do 51. 15 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 45. Mais que isso vai extrapolar. Então, nós temos aqui 3 vezes 15, 45. Ok? 51 menos 45, 6. Não tenho que baixar. O que a gente vai fazer agora? Muito simples. Vamos acrescentar um zero aqui no resto. Se acrescentamos um zero no resto, colocamos a vírgula no denominador, a vírgula no quociente, no resultado. E número multiplicado por 15 dá 60, exato ou próximo. Vamos testar 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 60. Então, vai dar 4 vezes 15, 60. Resultado exato. Como é que eu sei que é exato? Quando o resto da divisão é igual a zero. Tá? Então, uma divisão exata. Aqui deu 3,4. Resultado que a gente achou. Letra A, de Argentina. Certo, pessoal? Então, média aritmética, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores envolvidos. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui, ó. Um motorista dirigindo a uma velocidade média de 60 km por hora realiza determinado trajeto em 6 horas. Em quanto tempo, olha aqui, quanto tempo esse motorista faria o mesmo trajeto se a velocidade média fosse de 80 km por hora? Nós temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Então, nós temos aqui uma regra
D3, um dos conteúdos mais cobrados pela banca objetiva, certo? Então, assim, como é que eu resolvo? Eu gosto de ensinar dessa forma aqui, ó. Vai montar uma tabela com as grandezas envolvidas. Por exemplo, velocidade média e tempo. São as duas grandezas, a velocidade média e tempo. Na primeira linha, tu vai colocar as informações, ó. 60 km por hora em 6 horas. Né? Então, 60 km por hora é a velocidade média e o trajeto é feito em 6 horas. Na segunda linha, está a pergunta. Ó, em quanto tempo? Então, no tempo, tu coloca X, porque é aquele valor que tu não conhece. Esse motorista faria esse mesmo trajeto se a velocidade média fosse de 80 km por hora, certo? E aí a gente vai fazer uma análise da situação. Olha só. Se a velocidade média aumenta, para fazer o trajeto, tu vai fazer em mais ou menos tempo? Tu vai fazer em menos tempo. Então, o resultado que tu vai encontrar para X é menor do que 6. Então, ó, está aumentando a velocidade, está diminuindo o tempo. Nós temos grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, copia a primeira coluna e inverte a segunda. Ó. Vai fazer x sobre 6. Beleza? Então, ó, fica ó, 60 sobre 80 igual a x sobre 6. Que é o tradicional multiplicar, ó. Ah, não. Aqui vai multiplicar em linha, né? Alguns professores ensinam multiplicar em linha. Eu gosto de montar a proporção, certo? Temos uma divisão, cancelamos zeros. Fica 6 sobre 8. E agora sim, ó, multiplica em x, ó. 8 vezes x, 8x, igual 6 vezes 6, 36. E aí, olha só, está multiplicando por 8. Tu vai dividir por 8 o primeiro membro e divide por 8 o segundo, certo? Quando a gente divide os dois lados da equação pela letra, pelo número que está multiplicando x, ó, o que acontece? Ó? Nós cancelamos o número que acompanha o x. Então, vai ficar x igual 36 dividido por 8. Vamos lá, ó. 36 dividido por 8. 8 vezes quanto dá mais próximo de 36? 8 vezes 4, porque 8 vezes 5 é 40. Então, 8 vezes 4 é 32, e 32 é menor que 36, tem que ser menor, né? 6 menos 2, 4. 3 menos 3, 0. Não tenho que baixar. Acrescenta o zero e a vírgula no resultado. 8 vezes quanto dá 40? 8 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Resultado. Resto, 0. Então, o x vai ser igual a 4,5. Mas não tem 4,5 horas, olha só. O 4 é 4 horas, certo? E o 0,5 horas, tá? Pensa assim, ó. 1 hora tem 60 minutos. 0,5 é a metade de 1. Então, 0,5 horas tem 30 minutos. Então, neste caso, x é igual a 4 horas e 30 minutos. Letra C de Canadá. Vejam, pessoal, que esta é uma regra de 3 bem simples. Contudo, ela envolvia divisão de decimais e transformação de tempo, unidades de medida de tempo. Muitas vezes está lá no edital do concurso, transformar unidades de medida de tempo. Tá? Unidades de medida. Mas quando é que tu ocupa? Aqui, ó, numa questão que tu ocupou unidades de medida, transformação de unidades de medida, né? Transformamos 0,5 horas em 30 minutos. E às vezes é difícil, porque olha só, 4 horas e 50 minutos. Tem muita gente que comete confusão nesse caso aqui, tá? Esse 0,5 aqui, ó, é a metade de 1 hora. Então, ele corresponde a 30 minutos e não a 50 minutos.
certo? Vamos para a próxima questão. Aqui. A próxima questão é a seguinte, ó. Vamos lá. 3 caminhoneiros de determinada loja realizam entregas. Um a cada 3 dias. Outro a cada 5 dias. E o terceiro a cada 6 dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Sabendo-se que, no dia 1º de outubro de 2014, os 3 realizaram entregas, tá? Então, ó, os 3 realizaram as entregas no dia 1º de outubro. A próxima data em que os 3 entregarão juntos novamente. Toda vez que pergunta, te dá um evento, que esse evento acontece junto, e te pergunta qual é a próxima vez que ele vai acontecer junto novamente, nós temos uma questão de MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, tu vai calcular o mínimo múltiplo comum do 3, do 5 e do 6. Como é que calcula a MMC? Seguinte, ó. Vai pegar o 3, o 5 e o 6. Vai colocar um traço. Esse traço indica divisão. E tu vai dividir o 3, o 5 e o 6 somente por números primos. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Esses são os números primos, tá? Nós só podemos dividir aqui por números primos. Então, olha só. O 3... e o que é número primo, professor? É o número que pode ser dividido por ele mesmo e por 1, por mais ninguém, tá? Se o número pode ser dividido por outro número que não seja ele próprio, ou 1, ele não é número primo, é um número composto. Então, aqui o 3, ó, só pode ser dividido pelo 3. Então, tu vai dividir pelo 3. 3 dividido por 3, 1. 5 dá para dividir por 3? Não dá o valor exato. Então, tu vai repetir o 5. 6 dividido por 3, 2. Beleza? Tá? Essa divisão ela é simultânea quando possível. Agora, 1 já está pronto. Vamos para o 5. 5 é um número primo, então só pode ser dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 2 não dá para dividir por 5. Repete o 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. E agora? Agora eu multiplico, ó. 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Então, ó, o MMC de 3, 5 e 6 é 30, beleza? Se o MMC do 3, 5, 6 é 30, isso significa que a próxima data, tá? A próxima data será dali a 30 dias. Olha só, o evento aconteceu em 1º de outubro. Quando que vai dar 30 dias? Bom, nós temos um problema. Meses do ano tem 30, 31 e 29 dias. Então, tu vai olhar para a tua mão aqui. Ó. Tu tá lá e tu não sabe qual é. Que mês é que tem 31, que tem 30. Então, tu vai olhar para a tua mão. Ó. Aonde tem o ossinho, tu conta 31. Aonde tem a entradinha aqui, ó, tá? Esse meio aqui, tu conta 30. Então, ó, janeiro tem 31, fevereiro 29, 28, né? Março, 31. Abril, maio, junho, julho. Ó, julho tem um ossinho, tem 31. Agosto, de novo, ó, 31. Setembro, outubro, ó. Outubro tem 31 dias, porque vai dar aqui, ó, no osso. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro. Outubro, 31 dias. Então, tu vai pegar 1º de outubro mais 30 dias. Isso vai dar 31 de outubro. Ok? Então, a resposta correta é letra D de Dinamarca. Eles vão fazer a entrega novamente, todos juntos, dia 31 de outubro de 2014. Tá?
Essa prova aqui, se não me engano, é uma prova de motorista, pessoal. Mas são conteúdos que caem em nível médio, que caem em nível superior. A objetiva, minha gente, ela não pede conteúdo de matemática avançada, porque o concurso é nível superior. Concurso a nível superior, ela pede questão de MMC, tá? Isso é uma coisa importante, tu tem que saber todo o conteúdo. Claro que às vezes cai função, cai matriz, cai determinante, mas é difícil, tá? Prova objetiva aqui, então. Cibele, está começando uma coleção de ímãs de geladeira. Sabemos que o quadrado da quantidade de ímãs que ela possui, ó, quadrado da quantidade de ímãs que ela possui, é igual a 8 menos o dobro da quantidade de ímãs. Quantos ímãs de geladeira Cibele possui? Minha gente, o que quer dizer isso? Vamos destrinchar isso aqui. Ó. Isso aqui é uma questão que se o cara não está, porque se o indivíduo, concurseiro, a concurseira, não está preparado, cai no nível superior, ela vai se embananar, certo? Então, não tem nível para estudar por questão, tem que estudar o conteúdo. Então, aqui, ó, quadrado da quantidade. Vamos dizer aqui, ó, quantidade de ímãs, né? Vamos chamar de x. O quadrado da quantidade. Então, o quadrado da quantidade é x ao quadrado. Que ela possui é igual, ó, é igual, sinalzinho de igual, a 8 menos. Então, 8 menos o dobro da quantidade de ímãs. Se a quantidade de ímãs é x, o dobro é 2x. Quantos ímãs ela possui? Então, vamos lá. Ó. Vamos passar o 8 para cá e o 2x para cá. Então, vai ficar x ao quadrado mais, se está menos 2x, vamos passar para cá, mais 2x. O 8, ó, passa tudo para o primeiro membro. Está negativo, passa positivo. O 8 passa negativo. Menos 8 igual a zero. Então, aqui, ó, nós temos uma equação do segundo grau, que é uma equação do tipo, ó, ax na 2 mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau. Então, aqui, ó, neste caso, ó, fazendo uma comparação, ó, o termo que acompanha o x na 2, a gente determina como sendo o A. 1. Por que 1? Porque não aparece. Toda vez que não aparece, um número acompanhando a letra é 1. O B, 2x. Né? Então, o B é 2. E o C é menos 8. Menos 8 é negativo, é tão negativo que a gente tem que carregar. Certo? Negativo a gente sempre carrega. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Pela fórmula x igual, fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Alguns calculam, tá? Esse b ao quadrado menos 4ac como delta, tá certo? Sobre 2a. Acabei escrevendo meio pequeno demais aqui, né? Então, x igual menos b. O b é 2. Mais ou menos. Raiz b ao quadrado, então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8. Ó, tudo dentro da raiz. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x igual a menos 2, mais ou menos. 2 ao quadrado, 4. Então, vamos lá. 4. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 8, 32. 4 mais 32, 36. Né? Que é o nosso delta que está ali dentro. Ó. Esse número aqui a gente costuma chamar de delta. Tá? Aqui é o cálculo dele. Então, mais ou menos, raiz de 36. Sobre 2 vezes 1, 2. Isso é igual. Olha só. Menos 2, mais ou menos. Raiz de 36. Como é que a gente calcula raiz de um número? Ó, raiz de 36.
Como não aparece número nenhum aqui, é 2. Então, tu tem que pensar assim, ó. Raiz de 36 é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá o 36. Que número é esse? Quantas vezes eu multiplico por ele mesmo? Ó? 2 vezes. Porque o índice aqui, ó, que não está aparecendo, é 2. Então, 6 vezes 6 dá 36. Portanto, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, menos 2 mais ou menos 6 sobre 2. Então, vai ficar x igual a... Vamos fazer um para o mais e outro para o menos. Então, x' igual, ó, para o mais e x duas linhas para o menos. Ó. Por quê? Porque eu tenho aqui no meio, ó, minha gente, ó, mais ou menos. Ó. Olha só, nós temos esse mais ou menos. Então, vamos fazer um x para o mais e um x para o menos. E aí eu vou copiar isso aqui, ó, separando mais ou menos. Ó. Menos 2 mais 6 sobre 2. Embaixo, ó, no x2, ó, menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 mais 6 dá 4. Ó, devo 2. Tenho 6, então paguei os 2, sobrou 4, né? Então, eu tenho 4. Dividido por 2. Ou então, tu faz, ó, 4 menos, ou melhor, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Beleza. Valor positivo. Menos 2, menos 6. Devo 2. Vou lá e gasto 6. Fico devendo 8 sobre 2. Menos 8 sobre 2, menos 4. Então, como está perguntando uma quantidade, não tem como a gente ter uma quantidade negativa. O que a gente tem que ter? Uma quantidade positiva. Então, o resultado é 2. Esse é o resultado. Tá? Este é o resultado da nossa equação, né? Da pergunta aqui, quantos ímãs de geladeira a Cibele tem? Certo, pessoal? Então, tirando a trancada do professor, temos aqui uma equação do segundo grau, tá? Ou problemas envolvendo equação do segundo grau. Certo? Uma questão bem tranquila, tá? Enrolada, por quê? Por causa dessa parte aqui, ó. A questão, ela te dá por extenso, né? O quadrado da quantidade. Então, a quantidade é x. Então, o quadrado de x é igual a 8 menos o dobro da quantidade, o dobro de x. Tá? É uma questão um pouco enrolada, certo? Então, é interessante que vocês deem uma revisada em equações do segundo grau, problemas envolvendo equações do segundo grau. Ok? Vamos para a próxima questão. Eu estou com dúvida se a próxima questão que eu fiz aqui vai caber toda, não coube. Coube. Como diz os meus alunos, cabeu, professor. Concurseiro sabe, tem que saber, né, que a gente não fala cabelo, a gente fala coube. A questão coube toda dentro do meu plano de visão do celular aqui, né? Objetivo a concursos, então, a figura abaixo representa o piso do hall de entrada de entrada da prefeitura de determinado município, em que foram colocados azulejos azuis e brancas. Lajotas azuis e brancas. Então, isso aqui é azul, 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 azul e azul, tá? O professor aqui não se deu conta, deixa eu até riscar, vamos ver se vai dar aqui. Não dá. Aqui, aqui, olha só, tá? Então, o professor usa impressora preta, então vocês enxerguem como azul, tá? Então, olha só, com base nessa figura, analisar os itens abaixo. Então, observa o seguinte, ó. Cada quadradinho tem 1 metro. Então, nós temos aqui, ó, esse quadradinho tem 1 metro quadrado. Esse aqui de dentro também tem 1 metro quadrado. Como é que eu sei? Se eu tenho um quadrado de 1 metro por 1 metro, a área, que é a medida dessa superfície aqui, ó, tá? Ela tem 1 metro quadrado. Então, eu multiplico 1 vezes 1, dá 1 metro quadrado.
certo? Essa é a medida de superfície, a medida de padrão de superfície, né? Um quadrado de 1 metro por 1 metro dá 1 metro quadrado. Então, aqui nós temos 1 metro quadrado, aqui dentro 1 metro quadrado, aqui 1 metro quadrado, aqui 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, aqui, ó, 1 metro quadrado e 1 metro quadrado. Como é que eu sei? Porque como são quadrados, né, a figura dá a entender que são quadrados, se tivesse toda ela desenhadinha direitinho, tu ia enxergar isso, tá? Então, nós temos aqui 1 metro quadrado, certo? 1 metro quadrado. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros quadrados. Como é que se calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. No caso, 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado. Então, vamos lá. A área total das lajotas azuis é igual a 5 metros quadrados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Deu 5 metros quadrados. Ok? A área total do hall de entrada é igual a 8 metros quadrados. Quantos quadrados nós temos aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, 8. O perímetro do hall de entrada é 12 metros. Tá? Observa, ó, que área tem metro quadrado. O perímetro é distância. Então, ó, esse lado aqui tem 4. Este lado aqui, ó, tem 4 também. Esse lado aqui, 2. E esse aqui, 2. O que é perímetro, professor? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. Mais 1, 2. 1, 2, 3, 4. Mais 4. Mais 1, 2. 2. 4 e 2, 6. 4 e 2, 6. 6 mais 6, 12. Beleza. As 3 estão certas. Letra D, de Dinamarca. Os 3 itens estão certos. Tá? Para revisar, pessoal, olha só. A área do quadrado é lado vezes lado. A área do retângulo, que é o formato desse hall de entrada aqui, ó, tá? É comprimento vezes largura. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 de comprimento. Então, 4 vezes a largura. 1, 2, 8. Opa, 2, né? Isso, 4 vezes 2, 8 metros quadrados, tá? Que é exatamente o que a gente achou aqui na afirmação 2, tá? Então, área de um quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, comprimento vezes largura. Ou base vezes altura. Tanto faz. Está bem? Tranquila essa questão, né? Uma questão bastante simples de geometria. Tá? Área de figuras geométricas. É bom saber, não cai muito, mas é bom saber. Última questão. A última questão eu classifico como raciocínio lógico, tá? Quando a banca objetiva pedir raciocínio lógico para vocês, vocês esperem uma questão deste tipo aqui. Tá, pessoal? Deixa eu só centralizar aqui. Olha só. Se a banca objetiva pedir uma questão de raciocínio lógico, se preparem para esse tipo de questão. Os calçados que Felipe, Gabriel e Henrique estão usando são, não necessariamente nessa ordem, ó, não necessariamente nessa ordem, bota, tênis e sapato. Um dos calçados é marrom, o outro é preto e o outro é branco. O calçado de Felipe é marrom, o calçado de Henrique é o sapato e o calçado de Gabriel não é preto e não é bota. Com base nessas informações, é correto afirmar que as cores da bota, tênis e sapato são respectivamente. Muito bem. Então, é o seguinte, deixa eu arregaçar minhas mangas para a gente fazer aqui, ó. Quando a gente tem esse tipo de questão, eu aconselho a montar uma tabela. Você pode pensar, mas professor, tu gosta de tabela? Gosto. Tabela resolve muita coisa, tá?
tabela, pessoal, é um texto informativo. Tu olha para uma tabela e tu enxerga o texto, certo? Então, tu interpretar uma tabela ou transformar um texto numa tabela é algo muito bom tu saber fazer. Por quê? Porque tu vai entender, tu vai interpretar a situação de uma maneira muito racional, ok? Então, na coluna aqui, ó, tá? Tu vai colocar os nomes. Geralmente, quando tem nomes, e aí, ou informações, como aqui no caso, ó, calçado e cor do calçado, profissão e esposa, tá? Mas geralmente tem 3 ou 4 nomes. Tu coloca os 3 ou 4 nomes aqui, ó. Felipe, Gabriel e Henrique. E aí tu tem 3 calçados, ó. A bota, tênis e sapato. E tu tem 3 cores. Marrom, né? Preto e branco, tá? Vamos separar aqui, ó, já que a gente tem oportunidade, vamos usar as canetas coloridas. Então, observa agora as informações, ó. Vamos brotar as informações aqui. Olha só. Um dos calçados é marrom e o outro é preto e outro é branco, tá? Aqui. O calçado de Felipe é marrom. Então, ó, Felipe, ele usa a cor marrom. Então, o Felipe não usa preto e ele não usa branco. Olha só o que a tabela já te fez enxergar, tá? O calçado de Henrique... Opa, o calçado de Felipe é bola. Tá, não falou nada. O calçado de Henrique é sapato. Então, o Henrique vai usar o sapato. Então, o Henrique não usa bota e não usa tênis. O calçado do Gabriel não é preto. Então, Gabriel não é preto e não é bota. Então, ó, Gabriel não usa bota, certo? Então, olha o seguinte, ó. Olha o seguinte. O Gabriel, tá? Ele não usa bota, então ele usa ou tênis ou sapato. Porém, o sapato, o Henrique usa, ó. Então, o sapato não é do Gabriel. Melhor, o sapato não é do Gabriel. Então, o Gabriel usa tênis. O Felipe não usa tênis porque quem usa tênis é o Gabriel. E ele não usa sapato porque quem usa o sapato é o Henrique. Então, o Felipe usa bota. Vamos lá. Qual é a outra informação que nós temos? Ó? Um dos calçados... Não, aqui. Felipe usa calçado marrom. Então, o marrom não pode ser do Gabriel e não pode ser do Henrique. O Gabriel não é preto. Então, ó, se o Gabriel não usa preto e não usa marrom, ele só pode usar branco. Ok? Entendido? Ó, o Felipe usa marrom. Tá? O calçado do Felipe, ó, é marrom. O calçado do Felipe é marrom, beleza. O calçado do Henrique é o sapato. E o calçado do Gabriel não é preto. Então, o Gabriel não usa preto e o Felipe usa marrom. Então, ele não pode usar marrom e preto. Então, logo, o dele é branco. E aqui, ó, o Henrique não usa marrom porque marrom é a cor do Felipe. Não usa branco porque branco é a cor do Gabriel. Portanto, o Henrique usa o calçado preto. E agora a gente destrinchou. Olha só, nós pegamos todo aquele emaranhado de texto que o professor tentou não complicar na explicação e transformamos numa tabela. E aí, quer saber o seguinte, ó, qual a cor da bota, do tênis e do sapato? Então, olha só. Vamos lá. A bota é marrom. Ok? O tênis, ó, branco.
E o sapato preto. Marrom, branco e preto. Tá aqui, ó. Letra A de Argentina. Vejam vejam só, nós transformamos o texto numa tabela. A partir do momento que tu tem a tabela, por exemplo, ó, tu consegue identificar que o Felipe usa bota e a bota é marrom. Podia perguntar isso. Que o Gabriel usa tênis branco e o Henrique usa sapato preto. Certo, pessoal? Entendido, minha gente? Então, aqui nós resolvemos uma prova da banca objetiva concursos, certo? Então, assim, pessoal, aqui estou eu, ó. Uma prova da questão objetiva concursos. Assim, pessoal, sejam espertos, saibam todo o conteúdo. A objetiva, ela costuma cobrar mais porcentagem, regra de 3, que foi que caiu aqui, cobra bastante média, cobra equação, resolução de equações. Então, são conteúdos que não dá para te dizer assim, ó, mas eu quero conteúdos de cargos de nível superior. Cargos de nível superior, cai regra de 3, cai resolução de equações. Tá? Então, cabe vocês saberem todo o conteúdo, tá? Então, muito obrigado pela audiência, mais uma vez, esse vídeo é gravado, tá? O professor teve aí que gravar hoje, excepcionalmente, geralmente é ao vivo, próxima quarta provavelmente seja ao vivo, e vocês terão, por favor, aí, né, esse conteúdo disponível. Me atrapalhei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, clica no gostei, curte, te inscreve no canal e bola para frente. Vamos estudar cada vez mais. Ok? Muito obrigado e até a próxima semana.